Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Midiálogos. Hoje teremos uma apresentação sobre o curso Profis da Unicamp. Este trabalho será apresentado por mim, Thiago Gonçalo Rodrigues, 018 da Midialogia, e no episódio de hoje vamos falar com o 020. Eu vou começar com as primeiras perguntas, assim, que é mais em relação ao tanto o nome e a idade, e a cidade e a região em que vocês moram, né? E da escola que vocês vieram. Tá, meu nome é Bárbara Gomes, tenho 18 anos, eu vim da escola Hildebrando Siqueira e eu sou aqui da região do Jardim Ourina, do Chapadão, ali, perto do castelo. Eu sou o João Vitor, tenho 19 anos e atualmente moro em Campinas, né, mas eu era de Caraguatatuba. Eu moro na região do Nova Europa e eu vim da ETCAP. É legal ver que a maioria do pessoal, e até é um pouco estranho, né? Porque a maioria do pessoal de Campinas vem, que faz a própria extensão, assim, do Profis, vem tudo, assim, próximo do Taquaral, mais dessa região norte, né? Você vai ver, pelo menos, os outros alunos, é difícil de encontrar algum aluno, assim, que vem do extremo sul, bem do sul, né? E aí, eu vou partir para outra pergunta, né? Como que vocês conheceram o Profis? E se vocês já conheciam a Unicamp, né? E como que foi ter essa experiência do próprio Profis, de vocês conhecerem ele dentro ou da instituição, ou por amigos? Como é que foi todo esse processo, assim, entre o Profis e a Unicamp? Eu conheci o Profis por uma professora minha, no segundo ano de ensino médio, ela veio me contando. Até antes eu nem sabia que isso existia, foi por ela mesma que eu descobri. E a Unicamp eu tinha interesse quando eu era mais novinha, eu fazia aula de música e tal. Aí eu participava das orquestras lá da Unicamp, sempre foi referência para mim e sempre quis estudar, né, nela. Para mim, eu sempre quis estudar em algum lugar, assim, uma universidade. Então, eu sempre pesquisava, assim, as possibilidades de ingresso. Então, no terceiro ano, eu estava bem cheio de pesquisa dessas coisas, sabe? Eu participei de Olimpíada, eu tentava sempre algum caminho alternativo do vestibular para conseguir entrar na universidade. E o Profis eu acabei descobrindo porque tinha um pôster na minha escola colado, assim, falando as informações do Profis. Acho que foi a própria Pró-Reitoria de Graduação que elaborou, porque estava certinho, assim, com o nome do Profis. E tinha todas as informações lá. E daí eu pesquisei a partir desse pôster e me inscrevi. E deu certo. É até interessante, né, ver como é que o Profis, mesmo tendo a sua divulgação assim pela Unicamp, é difícil da gente descobrir realmente e investigar, né? A gente ter essa curiosidade de investigar. Comigo também foi a mesma coisa. Quando eu estava na época do fundamental, eu sabia que tinha a ETEC federal, mas eu não sabia os meios de ingresso. E o cursinho que divulgaram na minha própria escola foi algo que acabou expandindo esses horizontes, né? Eu acho interessante que tem muitas escolas que não mostram o Profis, e até por conta disso que a gente está querendo também ter esse podcast, né? Com a intenção não só de mostrar o Profis aqui dentro de Campinas, né? Mas também para fora. Até porque é um modelo super válido, mas é algo totalmente novo, né? Para quem vem de escola pública, totalmente novo isso. Eu vou ir agora para a próxima pergunta, né? Que além da inscrição para o Profis, vocês já tentaram entrar por outras formas na universidade pública? Por exemplo, o vestibular, né, no caso. Eu fiz o Enem, né, pensando no SISU para entrar em alguma federal, né? E eu fiz o vestibular da FUVEST da Unicamp. Foram esses dois jeitos de entrar na universidade. Eu também fiz Enem, eu fiz FUVEST, Convest, né, e eu fiz também o vestibular da Unesp. E eu também participei de processo seletivo de Olimpíada, da Olimpíada de Biologia, pela Unesp. E eu acabei entrando na Unesp pelo processo de Olimpíada, mas eu acabei preferindo a Unicamp, porque era longe, né? Mas foi, assim, o único lugar que eu passei, Unicamp e Unesp. Pelo Enem não deu certo. O próprio processo do vestibular é algo que é complicado, né? A gente sai do ensino público sem ter nenhuma preparação. Eu fiz federal, né, no caso. Você, João, fez ETCAP, que também é um técnico, mas a gente não tem auxílio nenhum para prestar o vestibular. Por mais que seja aquela escola, não dá, não tem suporte nenhum. E aí eu vou para minha próxima pergunta também, de qual ano que vocês estão cursando o Profis e quais são as suas dificuldades no curso? No geral, desde professor, quanto no EAD?
Nossa, tocou num ponto que é gatilho pra gente, porque tá sendo muito difícil. Entrei esse ano no Profis, 020, né? Tá sendo meu primeiro ano. Eu acho que as maiores dificuldades são pensar como funciona a dinâmica do curso, que você tem que estar sempre tendo as maiores notas, então você tem que se dedicar muito em tudo. Você acorda de manhã, 7 horas da manhã, tem aula 8 horas e você só vai descansar lá para as 8, porque 8 da noite, 20 horas, porque você fica tendo aula, só que no intervalo você tem que fazer uma atividade. Aí daqui a pouco você tem que fazer uma prova. É muito cansativo você ficar sentado na frente de um computador. Ah, é verdade. É. A gente passa por várias dificuldades e eu não sei se é a mesma coisa que as outras pessoas costumam passar ou se é equivalente e pior, mas a gente tem isso que a Bárbara falou, a gente tem uma carga horária que já é extensa, né? Considerando aí que a gente é integral, a gente tem muitas atividades, então essa é uma dificuldade muito, muito forte, porque sempre a gente tem que estar dando o nosso melhor. A gente não pode estudar só para passar numa disciplina, sabe? A gente tem que estudar para ir bem realmente. Eu também sou 020 e tô aí na luta no EAD. É interessante pontuar também que na própria escola pública que a gente acabou cursando, nós não tivemos um parâmetro de estudos, né? Então tá sendo ainda mais difícil para vocês por ser AD, vocês terem que mediar, né? Como que se estuda, como que se nivela, porque lá era só passar. E o Profis é totalmente diferente. É como se fosse um ritmo de cursinho, né? Que você tem que ir lá e se empenhar ao máximo, senão você não consegue passar. E também, eu partindo já para minha próxima pergunta, né? O que mudou na vida de vocês depois que entrou no Profis? Como que foi esse baque, né? Que vocês sentiram ao entrar no curso? Eu quero que vocês falem um pouco mais em relação a isso. Assim, bem que você falou que no ensino médio a gente tem zero preparação de como é ser uma universidade, mas eu tive o privilégio de fazer cursinho, então eu já fui, assim, sentindo ter um monte de gente à sua volta na competição para ser melhor e de me dedicar, chegar cedo, estudar no cursinho e me dedicar mais. Então o Profis é como se fosse um cursinho ponto 2, porque tá a mesma dinâmica, super puxado, sabe? Eu também fiz cursinho junto com o terceiro ano, né, do ensino médio. E a dinâmica é bem parecida, só que eu acho que chega a ser até um pouco pior, porque você tá, sabe, diretamente com as pessoas que estão estudando para a mesma coisa que você, sabe? Não é que nem um cursinho, alguma pessoa quer um curso, outra pessoa quer outro. Eu acho que no Profis tem essa dinâmica, mas é diretamente a vaga que essa pessoa quer, é a vaga que você quer, sabe? Não é que assim, tem a mesma vaga na Unicamp, na USP, não. Não, é a mesma vaga, né? E a dinâmica é bem parecida com o cursinho, só que a matéria, pelo menos para mim, as matérias são bem mais complicadas, porque o cursinho a gente tinha uma coisa assim, decora, faz isso daqui para prova tal. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem que saber, sei lá, teoria literária, a gente tem que ficar estudando física, sabe? Essas coisas. E daí é um monte de coisa misturada. E a gente sabe que é bem diferente o nível que os professores cobram para uma pessoa da graduação do curso deles, por exemplo, um professor de física, nossa, não vai cobrar uma coisa tão mais absurda do que ele cobraria numa graduação de física. Mas ainda assim é bem diferente do que as pessoas costumam ter num cursinho e as pessoas costumam ter num ensino médio público, sabe? Então ainda tem esse baque que é bem marcante, né? Que a gente fica um pouco inconformado, que a gente não esperava que seria tão aprofundado algumas coisas, sabe? Estudar, sei lá, classificação de rochas, que a gente nunca imaginou que ia ter um negócio desse. Mas acaba acontecendo no Profis para gerar essa nossa formação geral. Né? O próprio Profis, né, ele te insere dentro da universidade, ou seja, você tem matéria de medicina que ninguém do cursinho vai ter, no cursinho padrão vai ter, né? Então é algo que vocês têm que realmente já inserir o próprio papel de vocês ali nas matérias. Não sei se acaba tendo cálculo ou alguma coisa um pouco mais pesada assim, então, é algo que já é totalmente diferente. No ensino médio e no cursinho você tem a matemática básica, aí você já tem uma inserção maior. E em relação a cursos, a minha próxima pergunta, né, é que curso que vocês querem para graduação e o porquê de vocês quererem esse curso? Se vocês tiverem dúvida entre mais alguns, podem falar a possibilidade também, né, o porquê. Eu sempre tive, eu não sei se posso falar desse jeito, mas mais facilidade na área de biológicas. Então, eu sempre tive mais interesse por essa área. Então, por enquanto, o que está sendo a minha maior vontade
é a questão da medicina, porque, assim, eu não penso em exercer a parte laboratorial de um instituto de biologia. Eu quero ter um contato ali com as pessoas e seguir na pediatria, provavelmente, se der tudo certo. E, por enquanto, tá sendo isso. Eu também. Eu sempre tive mais afinidade com biologia, tanto é que é a matéria que eu mais estudava, assim, sabe? Durante todo o meu ensino médio, assim, eu não tinha uma biologia tão aprofundada na escola, mas eu mesmo, por minha conta, eu estudava bastante. Então, é uma matéria que eu gosto bastante. Mas eu gosto muito de química também. Então, eu fico em dúvida, assim, se eu vou para médica, para medicina, né? Que eu também sempre quis um pouco, mas aí eu também tenho essa dúvida de será que é exatamente o que eu quero fazer? Ou se eu vou para farmácia, sabe? Porque eu também acho uma área super legal. Então, assim, para mim ainda está meio nebuloso qual curso eu quero, mas eu tenho certeza que é alguma coisa na área de biológicas, que envolva um pouco de química, porque é isso que eu me sinto confortável fazendo, sabe? E em relação também ao próprio curso que vocês querem, né? Vocês estão fazendo um Profis por um propósito, né? E aí, o que que vocês esperam futuramente, depois de ter feito o Profis, tanto em graduação, em relação à vida de vocês, o que que vocês esperam num futuro, assim, não tão distante, após a realização do Profis? Eu acho que ter essa base do Profis é super importante porque a gente já está tendo um contato de como é a dinâmica de uma universidade, sabe? A gente tem uma disciplina que ensina como fazer textos acadêmicos. Eu acho que isso é importantíssimo mais para frente, né? Na graduação que a gente for seguir. Mas, assim, eu sou muito ruim para pensar o que eu vou fazer daqui a um ano, por exemplo. Eu acho que o Profis, ele realmente ele cumpre o papel dele, eu acho, né? Que é inserir a gente nesse contexto aí da universidade. Então, para fazer essa projeção, é bem complicado, porque a gente pode pensar, porque assim, a gente sabe que o Profis, ele vai dar uma base pra gente, porque querendo ou não, é um curso superior, né? A gente sai com uma formação superior já. Então, assim, a gente sairia da Unicamp com dois cursos superiores, né? Um que é o Profis e o outro que é uma graduação, um bacharel, uma licenciatura, depende do que a pessoa vai escolher. Então, eu acho que daqui a um ano eu me vejo, sei lá, bem mais ambientalizado aí na universidade, se tudo der certo, estudando presencialmente, né? Pelo menos a partir do quarto semestre, o pessoal tá falando que o terceiro ainda vai ser online. E, bom, é isso, eu acho que daqui a um ano eu pretendo estar bem mais preparado para entrar no meu curso e já estar bem mais encaminhado, né, para a área que eu vou. O Profis, ele tem a possibilidade de se fazer em 2 anos, mas também tem a possibilidade de fazer em 3 anos, né? O curso, vocês consideram o Profis, assim, um modo efetivo para a inclusão dos alunos na escola pública dentro da própria universidade pública? Eu acho que o Profis, ele tá exercendo bem esse papel, só que eu acho que presencial, porque ensino à distância não tá rolando, porque assim, presencial, a gente teria acesso à biblioteca, a gente teria acesso a computador, então tipo, ficaria todo mundo no mesmo nível, todo mundo teria todo acesso, mas agora a distância eu acho que não tá inserindo. Infelizmente. Tem gente que vê aula pelo celular, tem gente que tem um tablet, tem um computador, tem. Então, acho que outras edições do Profis, ok, até que dava inserindo na universidade, mas infelizmente esse ano não tá rolando, não. Eu acho que o Profis, ele realmente cumpre, porque às vezes pessoas que nunca imaginaram que estariam estudando na Unicamp, né, é uma universidade que tem um nome bacana, assim, é bem renomada, e acabam entrando, sabe? Porque a vaga dela está garantida de alguma forma. Pessoal que vem, por exemplo, de algumas escolas que já tem uma tradição de ingresso, por exemplo, a minha escola. Todo mundo já sabia que queria fazer alguma faculdade, sabe? Porque eu não sei se era uma escola mais diferente do que as outras escolas públicas, mas eu digo, por exemplo, escolas públicas que não são técnicas, dá uma projeção do futuro dessa pessoa que talvez ela nem tinha. Sabe? Então eu acho que o Profis cumpre isso, de colocar a pessoa dentro da Unicamp de uma forma bem estruturada, porque a gente recebe bolsa, então a gente passa por toda esses pilares que a gente precisa, né? Estrutura, alimentação, que a Unicamp fornece também. Só que é isso que a Bárbara falou, no EAD isso tudo desmoronou, né? Tá? A gente recebe a bolsa ainda, mas a gente não tá tendo as mesmas infraestruturas, por exemplo. Eu tenho um quarto só meu, ainda bem. Tem gente que não tem. Como é que estuda num quarto que você divide? Eu não tinha um notebook meu, eu tive que comprar um notebook depois desse EAD, né, que teve que começar aí, então aí foi bem complicado. Então eu acho que é isso.
O Profis, quando está presencial, ele é muito bom, ele insere as pessoas, mas agora no EAD está tendo alguns problemas. Não é necessariamente uma culpa da Unicamp, né, mas é todo esse contexto que a gente está passando. Mas eu acho que quando voltar ao normal, ele vai continuar cumprindo esse papel super importante. É interessante pontuar, né, que realmente o que vocês falaram, essa distância, né, por ser EAD, acaba tendo um grande agravante em relação às dificuldades, porque tem gente que tem bem mais condição de estar realizando, por exemplo, vocês falaram em relação ao computador, tem gente que já tinha computador ou que pode falar para os pais comprarem vários livros para estudar sem problema nenhum, coisa que se tivesse presencialmente, vocês teriam que ir à biblioteca, ou seja, todo mundo teria um acesso mais linear, né? E chegando ao final da entrevista, né, eu queria saber se vocês têm algumas considerações finais, assim, em relação ao curso, o que vocês acham no geral, assim, sobre a Unicamp, sobre o que o curso agregou já para vocês. Bom, acho que é importante frisar para os próximos anos que forem ter o Profis, que é muito importante que você não entre com o pensamento de, eu quero ser melhor que todo mundo e vou fazer de tudo para ser melhor que todo mundo e vou ferrar todo mundo. Não, acho que muito pelo contrário, tem que ter um companheirismo, sabe? Quando eu comecei o Profis, eu tava sem ninguém, assim, tava ralando sozinha, e aí por um acaso eu conheci o João, e tipo, sabe quando dá tudo certo? Então, eu fico muito grata, assim, por conhecer ele, porque foi a partir disso que eu tô me mantendo, sabe? No curso, tanto de sanidade mental como de nota, sabe? É tão legal a gente discutir com um amigo se tá dando certo a parte dele. Ai, que fofa. Mas é exatamente isso. A gente, no Profis, tem muito essa imagem de competição da pessoa que estuda do seu lado, né? Então, esse é o... eu acho que é isso que é ruim do curso, sabe? Acho que a única coisa que a gente pode pontuar que é ruim é essa competição. Que é todo esse problema de manutenção do CR, né? Que a gente é meio que ranqueado, né? Entre as pessoas. Então, é isso que pesa. Mas se você tiver uma rede de apoio, né? Bacana, se você fizer algumas amizades que nem a Bárbara, assim, perfeita, você consegue se manter no curso, né? Você consegue. Porque, poxa, você está competindo diretamente com uma pessoa. Mas eu acho que não é legal você encarar isso como uma competição. Porque se você ficar bitolado com isso, você não vai para frente, você não consegue fazer nada. Então, eu acho que essa é a única consideração. A Unicamp podia repensar esse método aí de utilizar o CR, não sei também outra maneira, mas sei lá, acho que cabe uma reflexão aí da universidade para ver se isso está funcionando realmente, se não está deixando os alunos mais nervosos e aumentando a ansiedade das pessoas. Na graduação também é a mesma coisa, a gente continua tendo CR, né? Mas eu acho que não tem esse clima de competitividade tão grande quanto tem no Profis ou até em cursinhos também, porque vocês estão tentando ingresso em alguma coisa, né? A partir do momento que vocês já têm esse ingresso, já fica muito mais tranquilo, né? Pelo menos eu posso falar no meu curso que a gente não tem competição, mesmo vendo o CR, o máximo que a gente quer é fazer um intercâmbio, né? Mas fora isso, se torna tudo muito mais leve, né? E ter amizades no Profis, tanto para a vida, acho que acaba amenizando, né, o problema das coisas, né? Você vê tudo com um horizonte um pouco mais tranquilo. Bom, a gente chegou no final da entrevista. Eu quero agradecer vocês por estarem participando do nosso podcast, até porque vai ser bem interessante da gente poder contar o relato de vocês de forma EAD, que vocês estão tendo e vão ter ainda, né, para as outras turmas, para outros meios que a gente vai divulgar, né? Então, agradecendo mais uma vez a participação de cada um, né? Muito obrigado. Agradeço muito esse momento aqui, foi muito legal. Ainda mais que, tipo, EAD a gente conversa com as mesmas pessoas, então alguém diferente para falar foi muito bom. Obrigadão aí. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um projeto super legal que vocês estão fazendo de divulgar o Profis. Super essencial, eu acho, esse podcast da gente contando as nossas experiências, né? Porque mesmo que agora a Unicamp esteja caminhando para uma divulgação maior, né, pela própria Pró-Reitoria da Graduação, acho bacana esse contato com as experiências dos próprios alunos. E é algo que, assim, não tem, né? Então, foi super legal. Muito obrigado. Este projeto foi entregue como trabalho final da disciplina de Projetos em Produção Sonora para o curso de Comunicação Social e Mediologia da Unicamp, orientado pelo professor André Vasconcelos. Obrigado por ter ouvido e compartilhe com quem você conheça e ajude a espalhar o Profis. Devido à situação de pandemia, tivemos que gravar remotamente, seguindo todas as normas de segurança.